Olá pessoal, tudo bem? Em continuidade à nossa playlist de bioquímica metabólica, nesta videoaula discutiremos aqui os aspectos transcendentais do metabolismo. Na aula introdutória eu havia conceituado com vocês que o metabolismo é o conjunto das mais diversas reações químicas que acontecem dentro de um organismo e que nós poderíamos entender o metabolismo como duas grandes classes de reações. Reações que estariam atreladas com a degradação de nutrientes e formação de energia, e por sua vez, nós teríamos as reações que estão atreladas aí com o consumo de energia e produção de estruturas mais complexas, que seria o anabolismo. Hoje nós veremos que o metabolismo ele não é tão simples assim. Nós veremos que existem alguns aspectos, por exemplo, de como que ele é controlado, como que se dão essas reações, como que, por exemplo, a gente tem que pensar na questão do ATP, que é a adenosina trifosfato e etc. Beleza? Então, nosso ponto de partida começa justamente com a molécula de ATP. O primeiro ponto que eu queria destacar com vocês é que, quando se fala do ATP, que é a adenosina trifosfato, quando ocorre a hidrólise, isto é, a quebra dessa molécula, nós temos aqui uma liberação massiva de energia, e essa energia que, uma vez é liberada, ela vai impulsionar o metabolismo de maneira a qual você tem um deslocamento do equilíbrio, como bem representado aqui por essa equação. Além disso, um outro aspecto é que o acoplamento da hidrólise do ATP permite com que nós tenhamos aqui a conversão de um processo não favorável num processo favorável, numa magnitude aqui de cerca de 10 a 5 vezes em condições padrões. E para além disso, um aspecto bastante importante é que, quando a gente pensa na energia livre da hidrólise do ATP, nós temos aqui cerca de uma liberação aí, em meados de 12 quilocalorias por mol, tá? E isso está muito diretamente atrelado justamente com a presença do grupo fosforila. Então nós temos aqui, ó, o ATP na presença de água, ele é decomposto em ADP mais fosfato inorgânico, e você tem aqui a liberação de cerca de 7,3 quilocaloria por mol, perdão. E aí, qual que é o ponto? Que quando a gente pensa na hidrólise do ATP, ela envolve alguns estágios, alguns momentos. O primeiro é justamente o seguinte: o produto da hidrólise do ATP acaba sendo estabilizado por um fenômeno de ressonância. Tá? Além disso, agora quando a gente pensa em aspecto estrutural, nós temos aqui uma repulsão eletrostática no ATP, o que acaba, por sua vez, evitando, por exemplo, as estruturas de ressonância. Para além disso, uma vez que você tem a formação do produto da hidrólise do ATP, este produto ele sofre um processo de ionização e, por sua vez, você tem aqui por término a estabilização desse produto da hidrólise por hidratação, tá? Então, um outro ponto bastante importante a ser trazido é que quando a gente pensa, por exemplo, na ligação fosfodiéster, ela não é rica em energia, tá bom? E para além disso, vamos dar uma olhadinha agora com mais atenção acerca da questão de oxidação dos compostos carbonados, isto é, compostos que apresentam carbono. Bem, quando você observa, por exemplo, um indivíduo adulto aí, que apresenta aí cerca de 70 quilos, ele tem aproximadamente 100 gramas de ATP, tá? O ATP ele tem um número muito alto de renovação, que a gente chama de turnover number, tá? Então ele tem um número de renovação bastante expressivo. Em uma condição de repouso, cerca de 40 kg de ATP são produzidos aqui em 24 horas, então você tem cerca de 28 gramas por minuto de ATP sendo produzida. Em um exercício vigoroso, você tem cerca de 500 gramas por minuto. E numa corrida de 2 horas, por exemplo, você consegue chegar aqui à produção de até 60 kg de ATP. Então, o que é importante nós se atentarmos aqui? Pensar em ATP é extremamente crucial do ponto de vista de que o organismo, em todos os contextos de suas atividades, ele está constantemente fazendo oxidação dos mais diversos compostos carbonados, então glicose, ácidos graxos, proteínas, ácidos nucleicos, o que for, de maneira a qual você tem aqui, neste processo de oxidação dos componentes orgânicos, a formação de ATP. Beleza? E para além disso, o quão mais reduzido o carbono for, maior vai ser a energia dele extraída.
Então tem aqui alguns exemplos, ó. Ácido graxo, glicose, alguns outros exemplos aqui, ó, metano, metanol, formaldeído, ácido fórmico, carbono de dióxido de carbono, tá bom? E aí, nesse sentido, um outro ponto que eu queria trazer aqui na nossa discussão é que, classicamente, quando se fala de energia e etc., a gente é levado a crer que somente o ATP é a única molécula capaz de liberar fosforilas, tá? Entretanto, nós temos algumas outras moléculas dentro do nosso organismo que são capazes de doar fosforilas e apresentam um maior potencial do que o ATP, tá? E basicamente essas moléculas, como por exemplo o fosfenolpiruvato, a creatinina fosfato, 1,3-bifosfoglicerato, são, por exemplo, alguns metabólitos bastante recorrentes no nosso metabolismo, eles podem ser oxidados e aí você tem, nesse processo de oxidação desses compostos, a presença aqui de compostos carbonados que tem aqui bastante energia, tá? Então, nesse sentido, a gente ainda pode ir um pouquinho mais além disso, que, como eu falei anteriormente, o fosfenolpiruvato, o 1,3-bifosfoglicerato, a fosfocreatina, por exemplo, elas apresentam aqui compostos com bastante agrupamentos fosforilas que são extremamente energéticas, diferentemente, por exemplo, da glicose 6-fosfato, do glicerol 3-fosfato. Tá? Então, qual que é a sacada? Nós temos alguns compostos que eles são capazes de doar o fosfato inorgânico para a molécula de ADP, adenosina difosfato, e esse processo de doação de fosfato inorgânico é o que nós denominamos como fosforilação ao nível de substrato. E nesse sentido, nós percebemos aqui que a posição intermediária permite com que o ATP funcione como extremamente uma molécula, perdão, uma molécula que carrega fosforilas. E para além disso, perdão aqui pelo engasgo da voz, queridos, nós temos aqui também que o ATP ele funciona como sistemas de tamponamento. Tá? Então, a creatina fosfato é um tampão de fosfato inorgânico na célula muscular. E, para além disso, ela apresenta um alto potencial de doação de fosfato inorgânico, que permite, por exemplo, que nós formemos a molécula de ATP a partir da molécula de ADP no contexto aqui de exercício. Então, você vai lá, pensa. Você está numa condição de exercício aeróbico extremamente desgastante. Está ali correndo no talo. Então, a gente consegue pegar as reservas de creatina fosfato, degradá-las para fornecer aí o fosfato inorgânico para a formação de ATP, tá bom? E além disso, a quantidade de ATP que você tem dentro de uma célula, ela acaba sendo extremamente importante para que você consiga, por exemplo, manter esse exercício aí em sua continuidade. Então, qual que é o ponto de partida aqui? O ponto de partida, dentre outras coisas que eu já falei até esse momento. Uma parte significativa do ATP é obtida aqui, a partir da fosforilação a nível de substrato, uma significativa pequena parte, perdão, né? Nós temos aqui a produção de ATP através de anaerobiose. Entretanto, a maior parte é formada aí por uma bomba de prótons que é movida aí por um gradiente de concentração nas condições aeróbias. Aí você vai falar, putz, professor, mas e agora? Como que a gente vai entender esse rolê? Calma. Isso a gente vai destrinchar com mais cuidado e atenção quando eu for falar com vocês, por exemplo, da cadeia transportadora de elétrons, tá? Que é a última etapa da respiração celular. Então, vamos lá. Como que a gente consegue extrair energia dos alimentos? Basicamente, nós temos três grandes etapas. A primeira se dá aqui, diante da degradação de macromoléculas, através do processo de digestão. Você tem, por exemplo, aqui gorduras, polissacarídeos, proteínas, que vão sofrer ação enzimática lá na digestão e vai formar o substrato aqui que a gente pode utilizar eventualmente nas reações metabólicas. Então, ácidos graxos, glicerol, glicose e outros açúcares, aminoácidos. Isso daqui tudo agora é direcionado para um processo extremamente catabólico que vai gerar aqui o acetil-CoA, lembrando-se que as vias catabólicas elas são convergentes e as vias anabólicas elas são divergentes.
E uma vez na qual você tem aqui a formação de compostos comuns como o acetil-CoA, você tem o terceiro estágio, que é a oxidação final do acetil-CoA, nas vias finais tanto de extração quanto no direcionamento para outras coisas. Então, vamos lá. Você formou o acetil-CoA ele entra aqui no ciclo de Krebs, e aí você tem a liberação de dióxido de carbono, você tem descarboxilização, desidrogenização, você tem formação de espécies reduzidas como NADH, FADH2, e aí a última etapa, que é a oxidação lá na fosforilação, que acontece na cadeia transportadora de elétrons, é onde que a gente efetivamente vai produzir bastante ATP, tá bom? E aí, embora a gente tenha uma porrada de várias reações, de muitas enzimas, a atividade metabólica, de certo modo, ela é bastante repetitiva. Por quê? Nós temos aqui moléculas que nós chamamos de coenzimas, tá? E nesse sentido, quando a gente fala das coenzimas, qual que é o ponto que merece atenção? Primeiro que elas são extremamente importantes porque elas facilitam a compreensão da complexidade da atividade metabólica. Então nós temos aqui carreadores efetivos ativados de elétrons para as reações oxidantes. Então você tem aqui a nicotiamina, adenina, dinucleotídeo, que é o NAD, tá? Que ele é derivado aqui da niacina, transforma o hidreto. A forma oxidada é o NAD, a forma reduzida é o NADH. Nós temos ainda a flavina adenina nucleotídeo, que é o FAD, na sua forma oxidada. É o FAD, na forma reduzida, FADH2, e o gás oxigênio é o receptor final de elétrons. E nós ainda temos também alguns carreadores para as vias biosintéticas redutoras, como por exemplo o NADPH, tá? Que também é derivado da niacina. A forma oxidada é NADP, forma reduzida do NADPH, é localizado preferencialmente na região citoplasmática, e o fosfato inorgânico ele é uma etiqueta que é importante para uma sinalização de vias de biossíntese. Tá bom? E um ponto bastante crítico a ser destacado aqui é que o NADPH ele é formado na via das pentoses fosfato. Nós temos ainda um carreador ativado de 2 fragmentos de carbono, que é a coenzima A. Ela é extremamente importante porque ela vai estar associada aqui com o metabolismo, transporta unidade de uracilas. No catabolismo está associado com a oxidação de glicose, de ácidos graxos e aminoácidos. No anabolismo associa-se, por exemplo, com a biossíntese de ácidos graxos. Nós temos aqui um grupo funcional, que é a sulfurila, apresenta a ligação tio-éster, tá bom? E essa ligação tio-éster, ela tem aqui ó, o valor da hidrólise dela, tá? Aqui tem alguns outros exemplos de carreadores ativos, então você tem aqui ó, lipoamina, tiamina, pirofosfato, biotina, tá bom? E aí, além disso, como eu falei para vocês, nós temos algumas classes de reações que são bastante comuns no metabolismo. Vamos lá. A primeira são as reações de óxido-redução, são intermediadas por enzimas óxido-redutases, oxidação perda de elétrons, então o composto ele é oxidado, então ele é um agente redutor, redução, ganho de elétrons, então o óxido de elétrons será reduzido, então ele é um agente oxidante, tá bom? E nós teremos aqui, meio que durante as vias metabólicas, reações de oxidação e redução acontecendo simultaneamente, tá? Nós também temos aqui que levar em conta que as reações de óxido-redução envolvem a retirada ou doação de elétrons dos metabólitos, e nós temos aqui a participação ativa dos carreadores de elétrons, que é o NAD, o NADP e o FAD. Nós temos as reações de ligação, que são intermediadas aqui por ligases, elas permitem a união de moléculas à custa de energia livre da clivagem do ATP. Nós temos reações de isomerização, que são agora catalisadas por enzimas chamadas de isomerases. Qual que é a função da isomerização? Primeiro, ela permite um rearranjo molecular e isso prepara, por exemplo, que essa molécula esteja pronta para reações subsequentes. Então, aqui no ciclo de Krebs, a primeira reação que você tem, por exemplo, é o citrato sendo convertido a isocitrato e isso permite, por exemplo, que você tenha aí uma continuidade das reações metabólicas. Por fim, nós temos as reações de transferência, que envolvem as transferases, são extremamente variáveis, no qual um ponto de atenção é que o grupo fosforilo é transferido do ATP para outra molécula e aí você tem ativação de substrato. Então, por exemplo, você tem a glicose, você tem
a hidrólise do ATP doando a fosforila para a glicose, formando a glicose 6-fosfato. E isso aqui é extremamente importante, inclusive, ser dito, porque uma vez que você tem a fosforilação da glicose, você aprisiona a glicose dentro da célula, impede, por exemplo, com que ela se difunda para o meio extracelular, e isso permite, com a continuidade da via glicolítica, você deixa a molécula termodinamicamente favorável para as reações subsequentes da via glicolítica. Nós temos as reações de hidrólise, que é intermediada aqui pelas hidrolases, que consiste basicamente em você quebrar uma molécula na presença de água, tá? E se tem aqui as reações de formação ou quebração de ligações duplas, que são aqui feitas pelas liases, tá? Então você tem aqui uma situação na qual você pode ter grupos funcionais sendo adicionados a ligações duplas, ou também você pode ter até a remoção desses grupos funcionais e a formação ou estabelecimento de ligações duplas, tá bom? Além disso, quando a gente pensa em metabolismo, ele pode ser extremamente e de maneira muito refinada, gurizada, controlado. O primeiro ponto de controle metabólico é o controle alostérico. Então, você tem aqui regulação por retroalimentação. Então, por exemplo, A é convertido em B, B converte-se em C, C se converte em D. Então, se você tem um aumento expressivo de D, a concentração do substrato T ele consegue regular alostericamente a conversão de A a B. Além disso, você pode ter aqui modificações covalentes, e isso daqui se dá basicamente pela uma interconversão enzimática. Então, você tem aqui, por exemplo, uma determinada enzima que ela está inativa, e aí você tem uma proteína quinase que adiciona fosfato a essa enzima. Essa enzima ela fica ativa, você tem ação fisiológica. Entretanto, você pode ter uma fosfatase que pega e retira esse grupamento fosfato da enzima e ela torna-se inativa. Você ainda pode ter aqui ciclos de substrato, ou seja, duas reações opostas de não equilíbrio são catalisadas por enzimas diferentes. Você pode ter aqui o controle genético. Então, por exemplo, em condições metabólicas que você precisa ativar vias anabólicas, você vai estimular ela mediante a liberação de hormônio. E aí a gente pode pensar basicamente nos hormônios. Glucagon, nós podemos pensar na insulina, nós podemos pensar na adrenalina, tá? E nós também temos aqui o controle do fluxo metabólico pelos status energéticos, ou seja, as vias metabólicas elas são controladas pela razão ADP-ADP, tá? Então vamos lá, se você tiver uma razão ATP, muito ATP, você tem uma inibição das vias catabólicas, tá? E um estímulo de vias anabólicas. Se você tem pouco ATP, você inibe as vias anabólicas e estimula-se as vias catabólicas para produzir ATP. Beleza? E é isso. A literatura adotada, essencialmente, foi o Voigt, o 16º capítulo e o 3º capítulo. Também recomendo a leitura do Lehninger. E para quem quiser também, dá uma observada aí no Stryer, que ele também tem bastante informação. Beleza? Se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Um super beijo e até a próxima. Fui!